Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está procurando uma esmerilhadeira para comprar. E dentre as opções você deve ter pensado, será que a da Makita é melhor? Qual que é o melhor custo-benefício? E nesse vídeo eu vou estar mostrando uma avaliação bem sincera de alguém que realmente usa essa máquina no máximo potencial dela todos os dias. Eu vou estar mostrando para vocês o modelo 9557 HP da Makita. Então vou estar mostrando ela para vocês aqui, pessoal. Essa aqui é a caixa dela. Cara, essa é uma máquina muito boa. Nós já temos uma dela aqui, né? E aí, especificamente, essa 9557 HPG, porque tem uma nova versão dela com um sistema diferente, algumas adaptações ali, mas eu preferi por não arriscar, né? Eu não sei qual é em si as mudanças que teve, quais as adaptações. E aí eu busquei especificamente por esse modelo, porque a gente já tem uma aqui na oficina, e nós já sabemos a qualidade dela, né? Como que é a resistência dela ao longo do dia a dia também. Então aqui vem o manual dela. Vem até com um disco de desbaste, ó. A proteção do disco para não pegar na mão. A chave para trocar o disco. Aí vem o cabinho, né? Que é o cabo que a gente coloca na lateral dela para dar mais segurança ali, mais apoio. E a própria máquina. Então uma das diferenças que eu vi aqui, pessoal, entre esse modelo e o modelo mais novo, né? Em relação a esse gatilho. Então, quando ela está parada, né? Quando ela não está acionada, para você poder acionar ela, você tem que apertar esse gatilho e aí sim o botão consegue acionar, entendeu? No outro modelo, o gatilho, se eu não me engano, ele fica na parte lateral, entendeu? E aí dá essa diferencinha para você poder estar acionando ela. E aí, nessas diferenças, assim, eu vi o pessoal comentando bastante, o pessoal mais técnico mesmo, sobre até a composição interna dela, falando que prefeririam até esse modelo mesmo, porque o modelo mais novo, ele acabava queimando a parte do induzido, a parte interna dela mais rápido. Até por conta do jeito que você vai usar ela, né? Então não é uma máquina para um volume de trabalho tão alto assim. Então o ideal seria o quê? Você ter ela na sua oficina e aí você ter, por exemplo, uma outra maior de 7 polegadas, por exemplo, que ela é mais pesada, para um serviço mais bruto, mais contínuo, e ter essa daqui somente para alguns ajustes, algumas partes que você vai estar fazendo, né? Então, e se você, por exemplo, for usar ela diariamente, constante, já ter essa consciência de que ela é uma máquina que não é tão forte assim quanto as outras, né? Logicamente. Mas ela te permite uma facilidade maior, por exemplo, para acessar lugares que as outras não chegam, né? Até mesmo para em quesito de desgaste físico mesmo, para você ter que ficar segurando ela conforme você vai usando. E aqui, pessoal, a máquina nova, e aqui está a nossa máquina antiga. Essa máquina ela já tem com uso contínuo com a gente em torno de 7 a 8 anos já, entendeu? Então ela é uma máquina muito boa mesmo. E aí com o tempo, né, você vai tendo que fazer alguns reparos. Então você vai trocando o carvão dela, a parte interna aqui, que ela vai gastando. E seria mais esses problemas mesmo. Outro problema que acabou dando com o tempo seria esse botão. Ele é um botão que serve para você, quando você vai trocar o disco, né? Você aperta ele aqui, você aperta ele, que ele trava toda a parte da rotação, entendeu? E aí ele trava aqui e aí você desrosqueia essa parte para poder colocar o disco nela. Uma dica bem importante, pessoal, para vocês manterem a máquina durando mais tempo, né? Quando você estiver lixando ali, quando você estiver desbastando ou cortando, você não forçar muito a máquina. Então, o que acontece? Geralmente a gente tende a, para crescer mais rápido, né? A forçar, na hora que você encosta o disco no material, você forçar ela para baixo, forçando o disco. Só que isso vai forçando a rotação da máquina e isso tende a desgastar ela mais rápido, entendeu? E algo que você tem que fazer é o que? Na hora que você posiciona o disco, na hora que você coloca o disco para desbastar, por exemplo, o material, você deixa o próprio peso da máquina cumprir o papel dela ali. Então você só posiciona, deixa que o próprio peso faz a pressão
e aí ele vai gastando com a pressão do próprio peso da máquina. E isso permite que a rotação gire livre no tempo da própria máquina, que não fique forçando ali a rotação e forçando o induzido, entendeu? Que o induzido é aquela parte interna que vai com o cobre que vai fazendo todo o sistema da engrenagem funcionar. Então, se você está com dúvida se deve ou não comprar essa máquina, eu recomendo esse modelo especificamente, mas porque assim a gente já usa ele há bastante tempo, né? Então a gente sabe que ele é muito bom mesmo. Os novos modelos ali, o modelo atualizado com essas novas adaptações, eu não tenho uma experiência, não tenho como afirmar isso para vocês. Mas essa é uma máquina assim muito boa, você pode comprar sem medo mesmo. Se for, por exemplo, até mesmo para um serviço mais de hobby mesmo, em casa, nossa, é mais certeza ainda. Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como ela funciona, né? Então aqui você tem um botãozinho, quando você aperta aqui o botãozinho, automaticamente ele trava o eixo. E aí você tem que, enquanto você aperta, você gira aqui essa pecinha que dá a trava no disco. E aí se posiciona o disco. Aí é que eu estou gravando aqui com o celular, não consigo fazer esse processo ao mesmo tempo. Mas aí você vai apertando e vai colocando e vai rosqueando ele aqui até dar toda a pressão no disco e ele travar. Eu sou bem chato, bem criterioso quando vou comprar as nossas ferramentas aqui. Então, sempre fico analisando as avaliações, fico fazendo uma pesquisa imensa na internet, ele procurando os vídeos, os prós e os contras. E essa máquina, ela se comprovou realmente boa, não só pelo que eu vi nas avaliações na internet, mas realmente por ter comprovado isso no nosso uso diário aqui na oficina. E ainda mais para a gente que nós temos uma serralheria aqui, o uso ele é bem frequente. Então, nós compramos essa segunda, mas realmente para ter mais uma do tamanho dela, porque nós temos outras duas de 7 polegadas aqui, só que pelo peso dela, ela acaba sendo mais cansativa também, a gente decidiu comprar uma outra menorzinha. E ela é muito boa, ela serve para todo tipo de serviço que você precisa fazer. E aí, é claro, em relação aos prós, né? Então, o tamanho dela é muito bom, a resistência dela é absurda. Então, em quesito de manutenção ao longo dos anos aí que você vai precisar fazer é só troca de carvão mesmo e no máximo alguns acessórios que eu mostrei para vocês. E assim, ela é uma máquina também em relação à composição dela, né? Ela tem quase 2 metros de cabo e isso também, imagino que seja o suficiente se você quiser usar em um outro local maior, você coloca uma extensão ali, mas nada tão ruim, né? Mas então, para recapitular, né, só para facilitar para você qual cenário que é melhor eu comprar cada uma, se eu compro já a maior ou compro essa menor. Então, se você tem um serviço hobby, né? Então você vai comprar para uso na sua própria casa mesmo, ela sem dúvidas já é excelente, você já pode optar por ela. Agora, se é, por exemplo, para um serviço com maior quantidade, ou seja, você vai precisar desbastar e lixar grande quantidade de material, talvez seja interessante a maior, porque a velocidade dela é superior, consequentemente o tempo que ela leva para gastar o material é bem menor do que essa. Então, claro, como ela é uma máquina pequena, essa de 4 polegadas, quando você vai lixar ali, você nota que ela tende a ser mais devagar um pouco. Só que ela alcança lugares que a outra já é mais difícil. E um outro ponto importante também que eu sempre analiso quando eu vou comprar as ferramentas aqui para a empresa é a questão da garantia. Então, geralmente você vai analisando, né? Essa máquina aqui ela é um pouco mais barata, mas o pessoal dá 6 meses de garantia. Agora essas outras aqui já são um pouco mais caras, mas questão de garantia, eles já garantem mais de 1 ano. Então, por isso você vai entendendo também questão de resistência e de qualidade, né? E claro, né, pessoal, tem a questão também do cuidado que você vai ter com a peça, né? Então, não deixar ela exposta em umidade, em qualquer lugar, porque isso vai comprometer na qualidade dela com o tempo, né? Então, aqui as ferramentas, elas duram bastante porque a gente guarda no lugar certo, não deixa um lugar que tem bastante umidade, e nem exposta a garoa, por exemplo, usando em lugar indevido, né? Então, conforme você vai derrubando ela, se você derrubar ela, deixar ela em lugar com umidade, isso vai com certeza
danificando a peça ao longo do tempo e pode surgir aí problemas que não são propriamente por conta da resistência da máquina em si, né? Mas por falta de cuidado ou até por uma falta de atenção de preservação da própria peça. Então qualquer coisa mesmo, né? Qualquer tipo de ferramenta, qualquer peça ou tipo de objeto que você não cuide da maneira como ele deve ser cuidado, ele vai acabar perdendo resistência antes do tempo. Então se você está comparando, né, pô, será que eu compro essa máquina aqui que é mais cara, de uma marca melhor, ou então compro uma outra aqui, só que de uma marca que não é tão conhecida, só que tem um preço menor também. Então eu sempre vou, assim, nas marcas mais reconhecidas, até principalmente por conta da qualidade, né? Porque eu já pensei dessa forma de, tipo, levar em consideração o tanto que eu vou usar, o tanto que, qual é o preço da máquina, né? Só que eu só levei na cabeça, entendeu? Então, tipo, as máquinas davam problema, aí não acha peça de reposição, não tem assistência técnica próxima, então todos esses pontos é interessante você levar em consideração. Só que quando você pega uma marca que já é como a Makita, por exemplo, que é consolidada, você dificilmente vai ter esse tipo de problema, porque muitas vezes os modelos das máquinas elas já são tão validadas ao longo do tempo que tem muita peça de reposição, você encontra assistência técnica especializada em Makita também. Então, e também o preço para você poder fazer essa manutenção é menor. E fora também a questão de, por mais que você pague ali, às vezes, bem mais em comparação a outras máquinas que, sei lá, são fabricadas na China, né? Ou então, sei lá, de uma marca que não tem peça de reposição, compensa bem mais, porque às vezes você pode parcelar também, a perder de vista, só que você vai ter uma máquina que você não vai ter preocupação, sabe? E já com outras máquinas você pode ter muita dor de cabeça e até mesmo perder a máquina por conta de bobeira, sabe? Então, fica esses pontos de análise também. E hoje em dia é interessante que você tem a segurança, né, de comprar em lugares que te dão essa garantia, não só a garantia de fabricante, mas a garantia também das lojas, dos marketplaces. Então, se você achou esse vídeo interessante, se ele te ajudou a tomar essa decisão de comprar esse maquinário, eu vou deixar facilitado aqui para você, vou deixar um link dele para você poder comprar aqui na descrição. Espero que eu possa ter ajudado vocês a tomar essa decisão de qual máquina melhor para vocês estarem comprando, de acordo com a sua necessidade. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, pode colocar aqui nos comentários, curte, compartilhe e se inscreva no canal.